Bom, eu tinha uma expectativa e falei sobre isso, que fosse um confronto bem aberto. Eu esperava até que o Cruzeiro pudesse fazer gols. Eu acho que o Cruzeiro tinha uma ideia de um jogo que fosse um jogo, sim, bem aberto. E do outro lado tinha o Atlético, que também venceu no primeiro confronto. E pela dinâmica de jogo, pela estrutura montada pelo Roger, que né, já está na sua terceira passagem, já conhece bem o clube e também a estrutura né, dos componentes né, do clube, no caso os jogadores, então eu imaginava que fosse um confronto aberto, né? Todas as duas equipes querendo impor o seu ritmo de jogo, querendo mostrar também o seu trabalho até aqui, mas, como você disse muito bem, acho que acabou somente o Atlético jogando, né? Ou pelo menos colocando em prática aquilo que eles desejavam. E o Cruzeiro correndo atrás do prejuízo de alguma maneira, né? Um primeiro tempo muito sem criatividade por parte do Cruzeiro, com muita dificuldade de finalização e com muita dificuldade também de conter o ímpeto da equipe do Atlético, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, né? O Cruzeiro com muita dificuldade de defender pelo lado direito. E aí o Cruzeiro buscou somente a primeira finalização depois dos 30 minutos do primeiro tempo, né? E aí acho até que o Cruzeiro acordou um pouco nesse momento. Não o suficiente para poder abrir o placar e nem o suficiente para poder, no final da partida, pontuar, seja com 1 ou 3 pontos. Na segunda etapa, eu imaginava que o Diniz já pudesse ter mexido, porque já tinham peças que naquele momento dava resposta extremamente negativa, não fazia nem sentido retornar com esses jogadores. E, para minha surpresa, isso não acabou acontecendo. E uma segunda etapa, o Cruzeiro sem inspiração, sem também criatividade. E, aos poucos, a equipe do Atlético foi sabendo lidar mais até com as necessidades da partida. E numa falha, para mim, do goleiro Cássio, entendendo que o futebol, sim, é coletivo, poderia ter evitado o cruzamento, como acabou desviando. Poderia também o Fabrício Bruno estar melhor posicionado naquele momento, mas ainda assim, para mim, a maior falha foi sim do goleiro Cássio. E aí o Cruzeiro, que já não tinha força para abrir o placar, também não teve força para poder nem igualar o placar, e então menos conseguir reverter aquela situação. Então, acho que para mim venceu quem fez por merecer, apesar de não ter sido um Atlético que poderia brilhar os olhos do seu torcedor, mas o suficiente para poder sair vitorioso na noite de ontem, Valu.